Um novo vilão do Homem-Aranha está chegando nas histórias em quadrinhos da Marvel e promete trazer muita coisa ruim para a vida de Peter Parker. Pois é, a vida do amigão da vizinhança sempre foi cercada de muitas reviravoltas, mas dessa vez a coisa ficou ainda mais séria. Se liga nessa aparência macabra do novo vilão do Cabeça de Teia. Ele possui vários segredos e ligações com o próprio Peter Parker, e eu vou contar tudo aqui pra vocês. Assista esse vídeo até o final para você entender tudo sobre ele. E aí galera, eu sou Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. E vamos lá, toda essa nossa confusão começa na verdade há muitos anos atrás. Vocês já devem ter ouvido falar da saga do clone, né? Mas o que acontece nesse arco de histórias? Pois bem, aqui o vilão chamado Chacal cria um plano para perturbar o psicológico do Peter Parker. Ele simplesmente cria um clone perfeito, que inclusive continha todas as memórias do próprio Parker. O Chacal criou todo um contexto e arquitetou tudo para que os dois seres iguais se confrontassem. Esse clone aparentemente tinha morrido após uma batalha entre os dois aranhas, onde uma bomba destruiu um prédio e ele acabou sendo soterrado. Porém, ele não morreu. Ele sobreviveu e acabou se exilando após descobrir que ele não era o Peter Parker original, e sim apenas um clone. Nesse tempo que ele ficou fora, ele se sentia mal e com baixa autoestima por não ter tido uma vida, né? E apenas ser a cópia de alguém. Porém, ele acabou conhecendo um cientista chamado Seward Trainer, que o encorajou a viver uma nova vida, né? Seguir dali em diante. Então, o clone se autodenominou como Ben Reilly. Ben, em homenagem ao tio Ben, e Riley, que é o sobrenome de solteiro da tia May. Ele uniu esses dois nomes para fazer a sua nova identidade. Após perceber que poderia sim ter um valor próprio, o Ben Reilly voltou para Nova York. Várias coisas aconteceram, inclusive o seu reencontro com o próprio Peter Parker, que na hora aí deu uma surtada, mas depois as coisas se resolveram. O que realmente importa aqui pra gente é que ele passou a atuar como um super-herói também e se tornou o Aranha Escarlate. O legal é que ele se tornou amigo do Peter, então o Homem-Aranha e o Aranha Escarlate estavam trabalhando meio que juntos contra o crime. Até que eles descobriram que na verdade estavam trocados. Pois é, o cara que achava que era o clone era o Peter Parker verdadeiro. E aquele que achava que era o Peter era, na verdade, o Ben Reilly. Isso foi bizarro não só para nós leitores, mas a revelação foi chocante até mesmo para os personagens. Em seguida, Mary Jane ficou grávida e o Peter Parker perdeu seus poderes. Então, ele decidiu focar em sua família e desistiu de ser um super-herói. Dessa forma, o Ben Reilly assumiu de vez o manto de Homem-Aranha. Foi um pouco depois disso que ele até decidiu pintar o seu cabelo de loiro, né, pra ficar mais diferente aí do Peter Parker original. Mais tarde, é claro, Peter Parker recuperou os seus poderes e voltou a atuar como Homem-Aranha. E a Marvel passou a trabalhar com esses dois heróis aracnídeos, né? Fazendo com que o Ben Reilly fosse uma espécie de substituto mesmo. Parecia que a editora queria fazer com que o Ben fosse capaz de ser tão querido quanto o seu original. Assim como a Marvel fez atualmente aí com o Miles Morales. O Miles é um segundo Aranha que tá aí conquistando cada vez mais o seu espaço entre os fãs. Mas, por mais que a Marvel tenha tentado isso com o Ben Reilly, aparentemente ele não foi tão bem aceito. Isso porque um tempo depois o personagem foi morto nas histórias em quadrinhos. Pois é, na minissérie chamada A Noite do Duende, Peter Parker e Ben Reilly se juntam para lutarem contra o Duende Verde. Para a tristeza de quem gostava do Ben, ele acabou sendo empalado pelo planador do vilão, que atravessou o seu corpo quando ele tentou salvar o Peter Parker de um ataque surpresa. Então sim, ele morreu, mas de uma forma honrada, onde ele se sacrificou para salvar o Homem-Aranha original. Porém, a Marvel não se contentou em acabar com a história do personagem aí. Muitos anos depois, Ben Reilly foi trazido de volta à vida pelo próprio Miles Rohan, também conhecido aí como Chacal, né? Aquele vilão cientista que tinha o criado a partir do DNA do Peter Parker. Acontece que após renascer, o Ben Reilly conseguiu derrotar o Dr. Warren e ele mesmo assumiu a identidade de Chacal, utilizando uma máscara na cor preta. Como Chacal, ele criou uma empresa focada em clonagem e, para crescer, ele passou a clonar entes queridos de pessoas com muita influência,
como membros do governo, agentes da polícia, pessoas da mídia, enfim, entre outras. A história que envolve essa saga é bem complexa, tá? E tem diversos acontecimentos marcantes, mas que infelizmente não cabem aqui nesse vídeo. Aliás, se vocês quiserem, eu posso trazer essa história completa pra vocês. É só pedir bastante aqui nos comentários, tá? O que importa aqui pra gente é que essa empresa do Ben Reilly começou a afetar o psicológico dele, fazendo com que ele ficasse obcecado e passasse a ter planos maléficos. Então, ele basicamente se tornou um vilão, enfrentando até mesmo o Homem-Aranha, que não concordava com as suas atitudes. Inclusive, a cena do Peter Parker descobrindo a identidade desse novo Chacal é bem interessante. Afinal, era o Ben Reilly, né? O seu próprio clone que ele achou que estivesse morto há muito tempo. No final da saga, que recebeu o nome aí de Conspiração do Clone, o Homem-Aranha consegue vencer e o Ben Reilly foge para tentar reestruturar a sua vida. Onde aí, sofrendo de um aparente transtorno de dupla personalidade, ele tentou voltar a ser um herói como o Aranha Escarlate. Aí algumas histórias se passaram até a gente chegar nos dias atuais, que é onde vai aparecer aquele Homem-Aranha com um traje maneiraço que eu mostrei no começo desse vídeo. Acontece que uma empresa chamada Beyond Corporation o contratou para ser novamente o Homem-Aranha, já que eles queriam privatizar os super-heróis. Nesse novo emprego de herói, ele ganhou um traje novo, novos apetrechos e uma equipe de apoio. O problema é que um tempo depois, Ben Reilly descobriu os segredos obscuros dessa empresa. E algo chocante foi quando ele descobriu que a Beyond Corporation somente o contratou como o Homem-Aranha, né? Porque ele é mentalmente instável. Dessa forma, é mais fácil de ser manipulado. Quando a sua chefe descobriu que ele tinha desmascarado a empresa, ela usou um dispositivo nele que apagou a maioria das suas memórias, desde quando ele nasceu, né? Incluindo aí todas as coisas boas que aprendeu com a mente do Peter Parker. Acontece que isso fez com que ele perdesse o seu lado que continha o seu código moral, o deixando ainda mais instável mentalmente falando. O Ben Reilly acaba lutando com o próprio Homem-Aranha Peter Parker dentro da torre da Beyond Corporation. Porém, enquanto brigavam, o prédio foi inundado com um polímero de mudança quântica. Tudo isso foi parte de um plano daquela mulher que era a responsável por essa empresa. Ela inundou o seu prédio com essa substância com a intenção de cobrir todos os rastros de suas artimanhas criminosas. Enfim, durante a briga entre os dois Homens-Aranha, Ben Reilly foi derrotado. E em um rápido lapso de memória, ele se arrependeu de suas atitudes e acabou se deixando ser tomado por aquela substância quântica, esperando que morresse no processo. Peter Parker até tentou salvá-lo, mas não conseguiu porque o prédio inteiro acabou explodindo. Acontece que Ben Reilly não morreu nesse processo. Ele foi transformado graças ao polímero de mudança quântica. Ele ainda está completamente abalado psicologicamente. Ele já era antes, né? Mas depois que suas memórias foram retiradas, tudo ficou ainda pior. Aí, extremamente perdido sobre quem ele mesmo é e atormentado com tudo o que aconteceu, Ben assumiu o codinome de Chasm, que em português significa abismo. Isso porque a história nos diz que Ben Reilly se foi, e onde ele existia, sobrou apenas um abismo. O que sabemos até agora é que ele voltará como um novo vilão com novos superpoderes. Muita gente aí tá comparando ele ao Venom, mas somente por conta do efeito que o seu corpo transmite, né? Mas não sabemos como serão os seus poderes e como vai ser explorado. Eu gostei bastante do visual, achei bem interessante e acho que dá pra sair coisa boa daí. Será que dessa vez a Marvel vai acertar em cheio com o Ben Reilly? Comenta pra mim aqui a sua opinião. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.